A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e alunos do CETEC e a todos quanto puderem estar assistindo também essa aula, é a segunda aula, Teologia Sistemática 2, Antropologia e Amartiologia. A aula passada nós fizemos uma introdução à aula de Antropologia e hoje nós vamos fazer uma introdução à aula de Amartiologia. E essa é a segunda aula e nós teremos aí mais 2 aulas para frente. E durante essa semana, provavelmente amanhã, eu vou estar passando para os irmãos umas atividades que eu já tenho preparado alguns slides de PowerPoint sobre a antropologia e alguma coisa já pronta sobre a amartiologia, doutrina do pecado. Hoje nós estaremos entrando na aula de amartiologia e compreendendo um pouco sobre essa disciplina que é tão importante e que ao mesmo tempo merece atenção para a compreensão de todo esse conteúdo dela. Os pontos em que nós vamos abordar, eles seriam uns pontos bem mais abrangentes. Contudo, o nosso tempo ele é pequeno, mas nós vamos tentar trazer de uma forma confortável e também bem legível para os irmãos acerca de alguns conceitos. Porque a falar da queda do homem e do pecado que entrou, como o pecado entrou na humanidade. E vamos estar trabalhando, continuando com Teologia Sistemática de Stanley Orton, com Teologia Sistemática de Erickson, pegando alguns conceitos também de Berkhoff, Gruden, Eurico Bergsten, Henry Clarence Thyssen também. Vamos estar compartilhando com alguns conceitos desses teólogos que eles têm contribuído muito para que nós venhamos ser elucidados acerca dessa disciplina. E principalmente a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre próxima, nós vamos estar sempre manuseando, estudando, porque ela é a base de regra de fé e prática. E nós precisamos de estar com ela. Já vou deixar aqui aberta em Gênesis capítulo 2, 3, que nós vamos estar utilizando daqui a pouco. Nós vamos estar orando para começar essa aula de hoje, a segunda aula de Teologia Sistemática 2. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, colocar nas suas mãos a minha vida, a vida de todos os meus irmãos e irmãs e do ouvinte da palavra de Deus, que se interessa acerca da doutrina da palavra do Senhor e que o Senhor venha nos instruir melhor acerca da tua palavra, a qual o Senhor nos orientou acerca das Escrituras e tem se revelado graciosamente às nossas vidas continuamente, diuturnamente. Ensina-nos, capacita-nos por meio do teu Espírito Santo nesta noite para podermos também, Senhor, estar fazendo uso e aplicabilidade da tua palavra nas nossas vidas e também que haja transformação e salvação de vidas para aqueles que também ouvirão a palavra do Senhor e esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, primeiramente, nós havíamos deixado na aula passada alguns pontos para que os irmãos pudessem se localizar acerca de amartiologia, ou seja, a queda e o pecado da humanidade. O homem ele foi criado para viver em estado de pureza, de santidade na presença de Deus. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente com ele. E ele colocou no coração desse homem a eternidade. Por isso há tanta dor quando nós nos deparamos com a situação da morte. E frente a essa temática, muitas das vezes nós somos levados a ter um certo recuo, a certo cuidado, porque as pessoas elas tendem a ficar temerosas, preocupadas, porque não sabem o que haverá após, além dessa vida. Há uma outra vida, sim, a vida eterna, mas só se for em Cristo Jesus.
Mas ao falar da queda e o pecado que entrou na humanidade, faz-se necessário lembrar o seguinte: na aula passada nós deixamos alguns questionamentos já de antemão para que nós pudéssemos hoje estar entrando nessa aula. Por exemplo, nós falamos aqui que o homem foi criado para viver eternamente em um estado santo e perfeito pelas mãos do Criador. Ele não estava deturpado, distorcido. A imagem deste homem, nem a imagem e a semelhança deste homem não estava distorcido pelo pecado. Ele estava santo e perfeito dentro do jardim de Éden que o Senhor criou para este homem viver. E ele nem sempre se manteve nessa condição, vamos dizer, em decorrência do que aconteceu no Jardim do Éden com a entrada do pecado por meio da desobediência. Ali o que aconteceu? Ao comer aquele fruto, houve uma grande consequência catastrófica para toda a humanidade. Mas o que nós vamos relembrar? O que foi perguntado na aula passada? O pecado, como é esse pecado? E outros pontos para ressaltar. A pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: qual é a origem desse pecado? Né? Antes de responder essa pergunta, vamos ver o seguinte: o que o pecado ele não é. Esse pecado ele não é eterno. O pecado ele não se originou na limitação do homem. O homem não estava puro, indefeso, sem graça, sem possibilidades e capacidade divina para que ele pudesse resistir, né? Dentro desse ponto. O pecado ele não se originou nos órgãos do sentido. O pecado ele não é a antítese do bem, ou bem, o mal. O pecado não é a antítese do bem, tá? O pecado, ele se originou no livre estado, ou seja, a livre disposição de Adão. E alguns problemas também que foi ligado à aula passada, nós estamos relembrando o seguinte: alguns problemas ligados a essa queda. Como pôde Deus, sendo um ser justo, permitir que o homem fosse tentado, né? Como pôde um ser santo cair? Como que Adão cedeu àquela tentação? Não é? E dentro desse ponto, desse primeiro ponto, nós podemos citar o seguinte. Tudo começou, a parte externa foi um exercício de uma volição errada, de uma vontade, de um desejo, de uma determinação, de um sentimento que surgiu que foi errado. Dentro do coração, dentro do entendimento e dentro do sentimento de Adão e Eva. Tá? Ali houve uma indução e ela deixou-se levar por uma sedução de sentimento, de desejo que foi sendo gerada na mente e no coração de Eva ao conversar com aquela serpente que era o diabo que estava no Jardim do Éden ali. Ou seja, houve ali uma inclinação ao mal, ao pecado. Se nós formos olhar em Romanos, capítulo 8, versículo 5, vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então houve ali o quê? Uma inclinação para a carne, inclinação para o errar, inclinação para o pecado. Ou seja, o que nós vamos perceber com esses questionamentos para fazer pensar, para nos fazer analisar essa situação da origem do pecado, da queda, à luz da Bíblia. Outro ponto que nós podemos perceber é o seguinte: colocou Deus alguma motivação em Adão para que ele caísse? Irmãos, se nós pararmos para analisar, vamos ver que não houve em Adão motivação alguma colocada por Deus para que ele viesse a querer pecar.
O pecado, ele surgiu aonde? Quando? Foi no Éden ou foi antes do Éden? Qual foi a origem do pecado? Não é? Deus, ele não colocou motivações em torno ou dentro da mente ou do coração de Adão, né? Que viesse levá-lo a querer pecar. Tudo estava à sua disposição. Tudo estava para o bem-estar deste homem, né? E podemos ter a certeza que Deus, ele não faria qualquer coisa que viesse possibilitar a esse homem querer pecar. Não é? Bom, Deus, ele não é o responsável, tá? Dessa situação, do homem ceder a essa tentação. Mas como que isso aconteceu, né? Para melhor conhecimento da doutrina da salvação e da doutrina do homem, é necessário conhecer o que a Bíblia vai ensinar acerca do pecado, que é o mal que entrou no mundo. Então nós vamos entrar em alguns pontos e começar a analisar e a pensar sobre como que se deu todo essa situação. Qual foi a estratégia usada pelo diabo nessa situação? A origem do pecado. Quando nós pegamos esse primeiro ponto, a origem do pecado, né? Ali, nesse ponto, filósofos, psicólogos, teólogos, cientistas, e muitos outros, né, dentro de outras áreas, especialistas em outras áreas de estudo científico, eles têm se ocupado no mistério de tentar compreender a origem do pecado. Os resultados, né, das suas pesquisas diferem muito entre si e, principalmente, diante da situação da Bíblia, do que a Bíblia vem nos apresentando, do que a Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia ela vai nos dar uma definição correta e vai nos dar a informação correta para esse fato. Então nós vamos estar dispondo o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos compreender. A origem do pecado jamais pode ser em Deus, tá, meus amados? Deus, ele é santo. Os irmãos podem compreender essa santidade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Deus, ele é luz e não há nele treva nenhuma. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver a base para essa afirmativa. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Essa afirmativa encontra-se em Tiago, capítulo 1, no versículo 13. Mas então, dando seguimento a essa linha de raciocínio, a origem do pecado tampouco foi no homem. Ou seja, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele foi criado perfeito e santo. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, no versículo 31 do capítulo 1 do livro de Gênesis. A Bíblia diz também que Deus fez ao homem reto, em Eclesiastes 7, no versículo 29. E quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo. Parem para pensar sobre isso. O mal já existia no universo. Lúcifer, ele estava no céu, em um ambiente totalmente santo, com o Senhor Deus, e não havia ali nenhuma probabilidade que pudesse dizer, houve um pecado externo, aonde ele foi levado a ser tentado. Não. Houve um pecado que foi colocado dentro do coração dele. Não. Porque Deus o criou, é uma criatura de Deus, e Deus não criou o mal dentro de Lúcifer. Então, o mal foi nascendo dentro do coração, no sentimento de Lúcifer.
Então, a origem do pecado foi Lúcifer, ou seja, o diabo. Jesus ele vai revelar essa afirmativa quando ele diz, ele, Satanás, né, foi homicida desde o princípio e não firmou nele verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. João 8, versículo 44. E também o diabo peca desde o princípio. Quando Jesus afirma essa palavra em 1 João 3, versículo 8, ele está dizendo, ele peca desde o princípio, está dizendo que o mal, o pecado, a origem surgiu no coração do diabo, lá, ainda antes do Éden, antes da criação do homem. Tá? O diabo, ele era o quê? Ele era um querubim ungido para proteger, né? Em Ezequiel 28, versículo 14. Mas o que a palavra de Deus nos respalda? Que diz a palavra que no monte, vou ler, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Apesar de tudo isso, ele disse no seu coração, eu subirei no céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me exaltarei, me assentarei, na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei, presta atenção, e serei semelhante ao Altíssimo. Então olha o desejo que nasceu no coração do diabo. O ser semelhante a Deus, né? O estar maior que Deus, o se colocar, o equiparar-se a Deus. E é o momento em que nasceu o pecado, em Isaías 14, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, vai nos dizer que assim nasceu o pecado, tá? Como um pensamento dentro do coração de Lúcifer. O pecado nasceu como um pensamento no coração de Lúcifer. E encheu o coração dele do desejo de ser igual a Deus, de ser maior que Deus. Ele queria tudo que era de Deus. Tá? A adoração, o louvor, tá? Tudo que se envolvia a Deus. Ele desejou para si. E ele não somente pensou, desejou, mas ele pôs em ação esse desejo. Ele se rebelou contra Deus. E aí ele foi lançado fora do céu, como está em Ezequiel 28, nos versículos 15 e 16. Depois os irmãos procurem na Bíblia. Jesus disse para os seus discípulos que havia visto Satanás cair do céu como um raio. Tá? Em Lucas 10, no versículo 18. Desde então, o diabo, ele se tornou o adversário de Deus. Satanás, em hebraico, Satã, ou o diabo em grego, diabolos, né? Significa em português o adversário, o acusador. Ele é Lúcifer. Ou seja, ele é a estrela da manhã, a filha da alva. Ele, em Isaías 14, versículo 12, ele se degenerou, ou seja, degenerou-se, ele afastou-se, ele, ele se colocou como oponente de Deus. Tá? Ele se tornou o príncipe das trevas. Ele se tornou o príncipe das trevas. Em Mateus 12, 24. Então nós precisamos estar muito atentos, muito alertas, porque Deus, ele criou o homem, o ser perfeito e santo. E o adversário, como tudo isso nasceu na mente, no coração dele, ele, com a sua astúcia, ele fica como um leão bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está tentando, ele faz investida. Mas por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Lúcifer possuía livre-arbítrio. Ele tinha escolha de certo e errado, bem e mal. Tá? Coisa que Deus sempre considera
dentro de toda aquela criatura que ele, né, criou. Só que Lúcifer, ele abusou dessa extrema liberdade e sofreu com isso as suas consequências. Ou seja, ele pertenceu ao céu, mas tornou-se antônimo do bem, ou seja, o mal, o opositor de Deus. E de que maneira que entrou o pecado no mundo? É uma pergunta. E nós vamos partir como estudantes que somos da palavra do Senhor, como teólogos que somos, né? O mal do pecado havia entrado dentro do universo. E, porém, o homem vivia no paraíso em absoluta inocência. Em pleno gozo e perfeita comunhão com Deus. De que maneira esse quadro tão perfeito, ele foi desfeito? Vamos para a palavra de Deus. Romanos 5,12 diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Adão e Eva, por um ato de desobediência consciente, ou seja, conscientemente, eles abriram a porta pelo qual o inimigo entrou e com ele todo o mal que ele trazia. Ou seja, eles deram ouvido ao adversário. Mas como foi isso? Qual foi a arma que o nosso adversário utilizou? De acordo com Bergstein, ele utilizou a arma da tentação. E de que maneira o diabo veio para tentar o homem? Então nós vamos, nessa introdução de amartiologia, estar observando esse passo, depois nós vamos fazer uma parada para entrar em outro ponto. A Bíblia nos relata esse acontecimento de modo detalhado em Gênesis 3, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 24. E essa narração não é como os materialistas afirmam, não é uma lenda. E não é como outros dizem, somente uma expressão figurativa, sem nenhum valor real. A Bíblia sempre é a verdade, como está em João, capítulo 17, versículo 17. O apóstolo Paulo também vai dizer, vai demonstrar que ele acreditava no fato descrito em Gênesis 3, ou seja, pois ele escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2 e 3, como também em 1 Timóteo, também no versículo 2, 14, que o diabo veio na forma de uma serpente. Gênesis 3:1 está descrito. Tá? Ele, como um anjo caído, um ser com corpo imaterial, um espírito, ele pode se manifestar de várias maneiras. Até se transfigura em anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, nos dá essa base. E até Pedro, certa feita, foi utilizado como um instrumento ali para poder cercar a Jesus e fazer um trampolim para impedir o plano, de Jesus ir para a cruz, em Mateus 16, 22, 23. Nós vamos estar mais à frente, entrando um pouquinho mais sobre como foi o passo a passo dessa estratégia do diabo na queda do homem lá no Éden. Então, daqui a pouco, mas nós vamos estar na segunda parte dessa segunda aula.